Temos caminhado entre o lado A e o lado B dos milagres de Jesus. É importante que se recapitule sempre. E hoje, especialmente, gostaria de fazer uma sinopse dessa primeira parte, porque hoje iniciamos uma segunda parte da nossa reflexão e entendimento dos milagres de Jesus. Mas o lado A dos milagres de Jesus, que eu chamaria da leitura mais tradicional ou mais comum, a interpretação mais comum dos milagres de Jesus, o lado A, que estou chamando. O lado A diz para nós que os milagres revelam a divindade de Jesus, que Jesus fez o que fez porque era Deus. Segundo o lado A, gera em nós a expectativa de idêntica repetição desta fenomenologia milagrosa. Isto é, aquilo que Jesus fez lá, que ele faça aqui também. Então, se Jesus fez lá porque era Deus, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, então aquilo que fez lá pode fazer aqui, e nós esperamos que ele de fato o faça. Terceiro, a partir destas duas premissas, a tradição religiosa cristã se fundamenta nesta promessa de atualização do milagre. Em outras palavras, por que buscar a Jesus? Para ser abençoado por Jesus. O mesmo Jesus que fazia milagres lá, nós esperamos que ele faça aqui, e nós o buscamos hoje com essa expectativa. O problema é que nós não experimentamos hoje a mesma intensidade e quantidade de milagres que havia no ministério de Jesus. Então nós, pelo menos nós os chamados históricos, saímos por uma tangente hermenêutica. Os nossos irmãos carismáticos, pentecostais, neopentecostais, eles querem nos fazer crer que o que vivem em suas igrejas é exatamente a mesma coisa que Jesus vivia. Que acontecem lá os milagres que aconteciam no ministério terreno de Jesus. Nós não conseguimos discernir esta realidade e não experimentamos a mesma intensidade e quantidade de milagres do ministério de Jesus, então nós saímos por uma tangente hermenêutica. Nós lemos os milagres e fazemos aplicações práticas. Como, por exemplo, a fé remove montanhas, você pode superar pela fé qualquer dificuldade. Onde montanha é igual a dificuldade. Explica, mas não convence. Pelo menos a mim não. Uma possibilidade para sairmos dessa situação conflitiva é a que geralmente se dá entre os piedosos, que dizem que nós não experimentamos hoje a fenomenologia do ministério de Jesus porque oramos pouco, porque não temos fé, nós deveríamos buscar mais a Deus, nós deveríamos nos consagrar mais, nós deveríamos nos santificar mais. E eu posso dizer que fazendo uma autocrítica e uma confissão pública, eu digo que no meu caso vale. Eu acho que se alguém disser, você não vê milagres porque você ora pouco, não é muito santo e não é muito consagrado, eu digo, vá lá, pode ser. Mas eu me recuso a crer que todos os meus irmãos sejam tão pouco santos quanto eu sou e orem tão pouco quanto eu oro e sejam tão pouco consagrados a Deus quanto eu sou. Porque mesmo os meus irmãos não experimentam a profundidade, a intensidade e a quantidade de milagres. Então ninguém ora, ninguém é santo e ninguém se consagra. Quando eu me vejo nessa situação, dizendo, falta mais consagração e oração, não me resolve. Quando os carismáticos pentecostais e neopentecostais dizem, aqui entre nós tem, não me convence. E quando os históricos tradicionais dizem,
Vamos sair pela tangente hermenêutica, lendo os milagres e fazendo aplicações práticas? Eu acho um absurdo e um assinte teológico, então isso não me resolve. Então eu preciso encontrar uma saída para essa questão do milagre. Para o fato ou para a realidade de que hoje milagre é raro, raríssimo, muitíssimo raro. Então que resposta eu dou para essa realidade? A resposta que eu estou tentando dar, eu estou chamando do lado B. Primeiro, os milagres testificam, atestam, evidenciam a messianidade de Jesus. Jesus fez o que fez para mostrar que ele, Jesus, era o Messias. E isto diz para nós que os milagres realizados por Jesus foram sinais, especial e prioritariamente, ao povo de Israel. As ações de Jesus, que nós chamamos de milagres, a Bíblia Sagrada chama de sinais, que apontavam para alguma direção. Em que direção apontavam? A direção da messianidade de Jesus. Os milagres diziam, esse é o Messias. E nós vimos isso quando identificamos os 3 milagres próprios do Messias e que eram prerrogativas do Messias, que quando fossem realizados em Israel, Israel diria, esse é o Messias, porque só o Messias conseguiria realizá-los, a saber, a cura de um leproso, a expulsão de um demônio mudo e a cura de um cego de nascença. Esses 3 milagres eram milagres messiânicos, e você pode voltar, se você não ouviu, encontrar as gravações e há uma gravação para cada um desses 3 milagres. Depois nós vimos um outro lado da manifestação messiânica de Jesus. Quando Jesus, especialmente ao expulsar demônios, faz um paralelo muito claro entre os ídolos do Velho Testamento, são chamados de demônios no Novo Testamento. Você vê, por exemplo, que quando lê o Velho Testamento, praticamente não tem demônio. E quando você lê o Novo Testamento, praticamente não tem ídolo. As duas figuras se sobrepõem. Por trás dos ídolos há uma ação demoníaca. E na cultura do Velho Testamento, especialmente explicitada, por exemplo, no Salmo 115, aqueles que seguem os ídolos se tornam semelhantes aos ídolos. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não pegam, têm olhos, mas não veem. E o que é que Jesus está fazendo com os seus milagres? Quando ele cura um cego, quando ele cura um mudo, quando ele cura um paralítico, quando ele cura um leproso, ele está denunciando. Está dizendo, Israel, porque seguiu os ídolos, se tornou semelhante aos ídolos que seguiu. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. E quando Jesus vai curando estas pessoas, ele vai restaurando no ser humano a imagem de Deus, porque nenhum ser humano foi feito para ser imagem de ídolo e nem de demônio. A desumanização resultante do abandono de Deus é explícita na desfiguração, ou no desfiguramento, desfiguração, né? No ato de desfigurar-se, ou tornar-se desfigurada da nação de Israel, e no desfigurar da figura humana. Então, quando Jesus está curando pessoas, ele está devolvendo a essas pessoas a imagem de Deus, e está profetizando contra Israel. Então os sinais de Jesus, eles têm esse endereço muito claro, dizendo, Israel, preste atenção, aqui está o Messias. E nós poderíamos, inclusive, parar aqui a nossa reflexão. Os milagres servem para atestar a messianidade de Jesus, e a messianidade de Jesus já foi atestada, por Israel foi rejeitada, e nós cremos que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o ungido, é o Messias prometido no Velho Testamento. Poderíamos, inclusive, radicalizar dizendo que não faz mais sentido o milagre na experiência cristã.
Porque os milagres atestaram a messianidade de Jesus e já está historicamente reconhecido que Jesus é o Messias, ou pelo menos por uma fatia considerável da humanidade, Jesus é o Messias. Agora é questão de ter fé no Messias. Eu poderia radicalizar, eu não vou radicalizar para não deixar você triste, mas nós poderíamos parar aí. O que está acontecendo em Mateus 21? Em Mateus 21, que nós acabamos de ler, me parece que é o grande laço de toda essa história. É quando todo esse pacote agora é amarrado e em Mateus 21 se dá um laço. E isso se fecha com esta afirmação de quem tiver fé dirá a este monte, levante-se e atire-se ao mar. E nós pegamos Mateus 21, 21 e 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem vocês receberão, e quem tiver fé dirá a este monte, levante-se, atire-se ao mar, e assim será feito. E nós ou aplicamos pelaquela tangente hermenêutica de que esse monte aqui é a dificuldade, e que a fé remove montanhas, mas a montanha é a dificuldade, ou nós aplicamos e interpretamos literalmente que isso aqui nos dá a autoridade para pedir a Deus milagres hoje iguaizinhos aos milagres que Jesus fazia, porque tudo que pedirmos em oração, se crermos, receberemos. Então, se não recebemos é porque não cremos. Mas parece que Mateus 21 diz algo mais do que esta simplicidade e essa aplicação possível. Se não, observe. Observe que o texto começa no versículo 18. O que suscita essa resposta de Jesus: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito, mas o que foi feito. O que foi feito? O que foi feito foi um amaldiçoar da figueira. Porque de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, Mateus 21, 18. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Bom, veja que interessante. Será que Jesus é um melindroso, caprichoso? É um dodói que quando vai pegar um figo não encontra, diz: ah, figueira, eu te amaldiçoo. Não faz sentido isso. O que é que está acontecendo? Então lembre-se, os sinais são para Israel. O que nós chamamos milagres são mensagens cifradas com o endereço certo, batem na testa de Israel dizendo: aí está o Messias, está claríssimo que aí está o Messias. Por quê? Porque Israel sempre foi identificado em o Velho Testamento ou como uma figueira, ou como uma oliveira, ou como uma videira. Estas três figuras estão aplicadas para Israel. E quando Jesus amaldiçoa esta figueira, você pode lembrar de Jeremias capítulo 8, abra sua Bíblia até lá, e você vai gostar, versículo 13. Quando Deus está dizendo que o seu juízo contra Israel será: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira e nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Jeremias 8:13. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira e nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Bom, agora você pega Jeremias 8:13 e pensa em Jesus indo até a figueira colher um figo. Ele vai colher um figo e não tem figo, só tem folha. Bom, quando Jesus vai colher um figo e não tem figo, só tem folha, e ele amaldiçoa a figueira, ora, se tem um doutor da lei, se tem um fariseu, se tem um intérprete da lei ao lado, ele sabe que Jesus está falando de Jeremias capítulo 8, versículo 13. Ele sabe que Jesus está exercendo um juízo contra Israel. E veja o que diz aí o versículo 13: o que lhes dei será tomado deles. Vá para Oséias. Oséias, depois de Daniel. Oséias, capítulo 2, versículo 12. E olha que impressionante como é que a figura
da figueira em Israel está tão comprometida pela sua idolatria e pelo seu abandono de Deus. Oséias 2:12. O juízo de Deus contra Israel. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal. Bom, Jesus não está amaldiçoando essa figueira por acaso. E quando ele diz, dirá a este monte, qual é o monte? A que monte ele está se referindo? Bom, nós estamos em Mateus capítulo 21. Em Mateus capítulo 21, nós lemos de 18 a 22. Então vamos ler agora de 12 a 17. Mateus 21, de 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. E de manhã cedo, quando voltou, teve fome, foi até a figueira, não achou figo e amaldiçoou a figueira. Bom, quem é a figueira? Está claro como o sol do meio-dia, que é Israel. Que é Israel que deveria ter feito da casa de Deus uma casa de oração, mas a profanou. Onde fica o templo do Senhor? No Monte Santo. Qual é o Monte Santo? É o Monte Sião. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Esse monte é o monte onde está o templo. E o que tem no templo? Tem figo? Não tem figo. Jesus foi ao templo figueira. Esperava colher um figo no templo figueira, no Monte Sião. Quando chegou no templo figueira, em vez de encontrar um figo, encontrou o quê? Um covil de ladrões. Não encontrou o fruto. E o que ele fez? Curou cegos e curou leprosos. Na frente de quem? Dos sacerdotes e dos mestres da lei. Porque depois dos 3 milagres messiânicos, onde Jesus ia, os sacerdotes e os doutores da lei iam atrás. Bom, as crianças começam a cantar, Hosanas ao filho de Davi. Ou, em outras palavras, as crianças começam a dizer, o Messias, o Messias, o Messias, o Messias. Os sacerdotes e os mestres da lei dizem, você vai ficar calado deixando essas crianças dizendo que você é o Messias? E Jesus diz, elas estão cumprindo uma profecia. Você nunca leu o Salmo de número 8? Da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força ou suscitaste o perfeito louvor. Elas estão cumprindo uma profecia. Elas estão dizendo que eu sou o Messias bem debaixo da barba de vocês. Vocês não estão vendo? Então de manhã ele entra na cidade, aproximando-se da cidade de Jerusalém, porque ele passou a noite em Betânia. Ele volta para a cidade, vai à figueira buscar um figo. Não tem figo. Então quando Jesus diz, aquele que tiver fé, dirá a este monte, sai daqui. Que monte é esse? É o Monte Sião. O que é o Monte Sião? É Israel. O que é que está acontecendo em Mateus 21? Deus tem uma nação escolhida para dar fruto. Mas essa nação não dá fruto. Então o que tem lhe será tirado. Deus tira esta nação e agora se entrega a um povo que tem fé. Vamos ver como isso acontece? Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Romanos, capítulo 9, 25. Deus está dizendo, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Chamarei minha amada a quem não é minha amada.
O que Deus está dizendo com Oséias capítulo 2, verso 23. Lembra-se que Oséias casou-se com a prostituta? Oséias é o profeta que casa-se com a prostituta. Quem é a prostituta? É Israel, que correu atrás dos seus amantes, dos Baalins, dos ídolos. Oséias casa-se com uma prostituta. E tem um filho com a prostituta. Como é que é o nome do primeiro filho que ele tem com a prostituta? Não meu povo. Segundo filho, não minha amada. Então Deus está dizendo, chamarei meu povo, aquele que não é meu povo, e chamarei minha amada, quem não é minha amada. Capítulo 9, versículo 30 de Romanos. Que diremos então? Os gentios, isto é, os que não são judeus, que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Capítulo 10, versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir de entre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, todo o que nele crê, jamais será envergonhado. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que está acontecendo em Romanos 9, 10 e 11? Há uma figueira que não tem figo. Comparada a quem? A Israel. Por que não tem figo? Porque a justiça de Israel é a justiça da lei. Israel é Sião, é o monte, é o templo onde Jesus entra querendo colher o fruto. Não há. A mensagem é proclamada a Israel, mas Israel não ouve a mensagem. Rejeita o Messias. O que é que a Bíblia está dizendo e Jesus diz aos seus discípulos? Um povo da fé dirá para este monte, sai, e ele sairá. E agora, aquele que não era povo será povo. Aquele que não era amado será amado. Ou como Efésios capítulo 2, aqueles que eram estrangeiros, sem Deus no mundo, sem esperança, agora são o povo de Deus. Ou como se você pegar 1 de Pedro capítulo 2, que é uma referência cruzada de Êxodo capítulo 19. Veja o que diz 1 de Pedro capítulo 2. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Vós quem? Em Êxodo 19, esse vós era Israel. Mas agora em 1 de Pedro 2, não é mais Israel. Porque o monte já saiu. Agora, quem é? É a igreja. A igreja que está edificada sobre esta pedra. Pedra de tropeço, na qual Israel tropeçou. Quem é esta pedra? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que está acontecendo em Mateus 21? Voltemos para Mateus 21. Como começa Mateus 21? Começa Jesus entrando em Jerusalém, entrando em Sião. O que acontece em Sião? Ele vai colher o fruto. Onde? No templo.
não tem fruto. O que é que ele faz? Ele faz um milagre, isto é, um sinal, que é um ato profético de denúncia e condenatório de Israel, de sua incredulidade e de sua rejeição do Messias. Então ele amaldiçoa a figueira. Quando ele amaldiçoa a figueira, versículo 23, os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo começam a questioná-lo. Com que autoridade você faz isso? E começam a discutir. Porque como é que você entra em Sião, profetiza contra Sião, diz que Sião é uma figueira que não tem figo, diz que Sião será retirado de cena. Quem é você para falar isso? Como é que Jesus responde? Eu vou contar para vocês uma história. Mateus 21, 28. Jesus diz assim, o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim senhor, mas não foi. O que disse sim senhor é Israel. Tem a lei de Moisés, mas não vai. O que disse não vou são os gentios, que depois vão. Mateus 21, 33. Também tem outra história para contar para vocês, disse Jesus. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Um proprietário de terras que plantou uma vinha. Bom, os doutores da lei, eles estão lembrando claramente de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 diz assim, cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Quem é a vinha? É Israel. Em Mateus 21, havia um homem que tinha terras e plantou uma vinha. Israel. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Ora, se não é Isaías capítulo 5, é o quê? Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Quem são estes servos que o proprietário enviou? Os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes quis eu. Mateus 21, 37. Por último, o dono da vinha enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Veja Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Veja, o que Jesus está falando? Ele está falando contra Israel. Ele está falando que Israel é uma vinha que não deu uvas, ele é uma figueira que não deu figos, é uma oliveira que não deu o óleo que Deus esperava. É um povo que se agarra na lei de Moisés e que, por sua visão da lei, rejeita o Messias. Não somente mata os profetas, mas mata o próprio filho do dono da vinha. E agora, esta aliança feita com Moisés e a lei é substituída por uma aliança feita em Jesus e na fé. A justiça não é mais a justiça da lei, a justiça é a justiça da fé.
Por isso quem tiver fé dirá a Sião, saia, e Sião sairá. Por quê? Porque Deus disse, serei achado por um povo que não me buscava. E chamarei de meu povo aquele que não era meu povo. E chamarei de meu amado aquele que não era amado por mim. Aqui se faz uma transição de Israel para a igreja. Aqui em Mateus 21, no ocaso do ministério de Jesus, porque agora ele acabou de entrar em Jerusalém, e de Jerusalém só sai para o Gólgota. Aqui se faz a transição. Aqui os milagres de Jesus, eles se consolidam numa mensagem explícita e clara. Foram sinais de sua messianidade e foram palavras proféticas contra Israel. Agora entramos na era da igreja e a fenomenologia de milagres na era da igreja é completamente diferente da fenomenologia de milagres no ministério de Jesus. Então, como prometi aos senhores, eu trouxe o texto sobre a igreja da China. E quero ler para os senhores o texto sobre a igreja da China como introdução para as próximas segundas-feiras, mais precisamente 3, quando falaremos sobre os milagres na era da igreja. Tá bom? Esse texto aqui introduz milagres na era da igreja e compreendo que Mateus 21 fecha um ciclo dos milagres da era messiânica. Ok? Então vamos ao texto. Refiro-me ao testemunho de Rick Watts, que é professor no Regent College do Canadá, na cidade de Vancouver, e é um biblista estudioso da cultura judaica, que muito me instruiu na minha caminhada de leitura da Bíblia. Mas ele conta o seguinte: vamos entender que há algo de muito mais profundo acontecendo nos grandes feitos de Jesus do que simples demonstrações de poder. Eu acredito que uma vez que comecemos a entender isso, vamos poder apreciar melhor na nossa vida de igreja o que Deus quer fazer entre nós em termos desses grandes feitos de poder e da importância de poder enxergar para além deles, para as verdades mais profundas, porque os poderes são sinais, apontam para alguma coisa. Para ajudá-lo a entender melhor, vou contar uma coisa. Há 6 semanas eu estava na China. O Rick Watts conta isso para nós em 2001. Então esse relato aqui é de 2001, tá bom? Não sei como isso aconteceu, mas eu fui convidado com algumas outras pessoas para estar com os líderes das igrejas que se reúnem nas casas na China. Essa seria a primeira vez que esses líderes se reuniriam. Eram mais ou menos 30 pessoas. E nós nos iríamos encontrar no quarto de um apartamento. A reunião iria acontecer às escondidas. Então todo mundo se sentou no chão para que de fora não se vissem as cabeças pela janela. Há a polícia secreta lá e toda aquela história que você já sabe. Isso não representava nenhum perigo para mim. Eles só iriam me expulsar do país. Mas se aqueles líderes chineses fossem pegos, iriam para um campo de concentração. Então para eles era um risco bastante grande. Então nós estávamos sentados ali naquele quarto e havia lá um pastor com uma igreja de 4 milhões de pessoas. Do outro lado, um pastor com uma igreja com 5 milhões de pessoas. E um outro com uma igreja de 7 milhões de pessoas. E outro ainda com uma igreja de 8 milhões de pessoas. Bom, isso é China, né, pessoal? Sabe que de cada 6 habitantes do mundo, um é chinês. Tudo isso começou a acontecer lá na China em 1980. Pouco tempo, né? E nós lhes perguntamos qual fora o gatilho, o que havia disparado esse crescimento. E ninguém sabia responder. Muitos desses pastores nunca se haviam encontrado antes, mas à noite, quando compartilhavam conosco suas histórias, todos disseram: 1980 foi o ano em que a coisa começou a pegar fogo. E eles viram Deus fazer coisas extraordinárias. Pessoas ressuscitando de entre os mortos, pessoas tendo seus olhos abertos e também coisas muito estranhas acontecendo. Um dos pastores ali presentes tinha um pai alcoólatra.
E nem sabia dizer ao certo se o pai era cristão ou não. Mas o fato é que o pai dele expulsava demônios das pessoas mesmo estando embriagado. E a sua filhinha, 5 ou 7 anos de idade, batia na cabeça das pessoas com a Bíblia e os demônios saíam. Eu fiquei muito confuso com esse relato. Imagina um teólogo canadense ouvindo um negócio desse. Fiquei muito confuso com esse relato. Mas eu vi que não era só eu, não. Os meus companheiros estavam apavorados. Eu perguntei como eles explicavam isso. E eles disseram, não explicamos. E continuaram dizendo que um deles foi pregar numa vila e conhecia muito pouco sobre Jesus. E percebeu que ninguém ali estava dando a mínima para a sua pregação. Perguntando-se o que poderia dizer que prendesse a atenção, lembrou-se de que Jesus curava e começou a fazer publicidade. Jesus pode curar você, Jesus pode curar você. Viu então despertar o interesse de alguns. Depois que terminou sua pregação, um homem aproximou-se dele e disse que sua família estava muito doente. O pastor foi com ele até a sua casa e quando lá chegou, viu que havia muitos ídolos na parede. Para que Jesus possa ajudar você, você precisa quebrar todos esses ídolos que tem na sua parede. Então quebraram todos os ídolos que estavam na parede. E quando ele ia começar a orar, virou-se para o homem e disse, você não destruiu todos os ídolos. O homem levou um susto, porque ele tinha guardado um ídolo de madeira muito lindo. O evangelista alertou-o para a necessidade de também destruir aquele ídolo. O homem concordou, mas eles não conseguiram quebrá-lo por ser de madeira. Então o levaram para fora da casa e puseram fogo. Depois o evangelista orou e a família inteira foi curada. A história se espalhou e a vila toda ficou alerta, prestando atenção no assunto e na pregação. Todos vieram ouvir o evangelista. Ele estava lá pregando e uma grande multidão ouvia. Bom, vamos parar por aqui só por enquanto. Um lugar onde não há sinal do evangelho. O sujeito chega pregando, ninguém presta atenção. Ele diz, bom, eu tenho que chamar essa multidão para me ouvir. Como é que ele atrai a multidão? Jesus pode curar você. Alguém chega e diz, minha família está doente. Então vamos lá que Jesus vai curar a sua família. Quando ele entra na casa tem um monte de ídolos. Você tem que quebrar todos os ídolos, senão Jesus não vai curar a sua família. Quebram todos os ídolos e Jesus cura a família. Resultado, uma multidão vai ouvir o camarada pregar. Acabou o testemunho? Você não viu nada. Ele estava pregando. E alguém do meio da multidão levantou-se gritando, onde está Jesus? Onde está Jesus? A multidão apontou para o evangelista e disse, olha ele ali. O evangelista ficou muito sem jeito e se perguntou o que poderia fazer numa circunstância dessas. A mulher veio caminhando por entre a multidão e o coração do evangelista quase parou. Ela carregava uma criança morta e ele ficou aterrorizado e começou a suar e a tremer loucamente. Eu aqui já estou tremendo, imagina ele lá. Meu Deus, o que foi que eu fui arrumar? Eu me enfiei em águas muito profundas, disse o evangelista. Ele precisava pensar rapidamente no que fazer. Para ganhar tempo, ele mandou que todos se ajoelhassem. E agora, Senhor, o que eu faço? Mandou que a mulher se sentasse ali no meio e começou a orar. Ele não sabia o que fazer, mas orou e depois de uns 3 ou 4 minutos, ele finalmente disse, Deus, se você não curar esta criança, ressuscitando-a dos mortos, eu nunca mais prego sobre Jesus. Disse isso na frente de toda a multidão. Eu pergunto, isso é uma oração de fé? Mas ele falou desse jeito e continuou. É bom que você faça isso, senão eu nunca mais falo de você para ninguém. Não é extraordinário? Então ele ouve a mulher começar a gritar. Ele se vira para ela e a criança está viva. E a vila inteira se converteu. É por isso que tinham igrejas de 8 milhões, 7 milhões, 5 milhões de pessoas na China. Fiquei maravilhado depois que eu ouvi essa história. Agora é o Rick Watts. Fiquei maravilhado depois de ouvir essa história. E eu disse para os chineses, nós amaríamos ver isso acontecer lá no Ocidente. A resposta do evangelista me deixou chocado. Não, isso não é para vocês. Isso é para cristão criança. Nas igrejas daqui, que funcionam há 20 anos, isso já não acontece mais. Nós oramos pelos doentes e às vezes Deus cura, mas muitas vezes não. Mas quando vamos às pequenas vilas, onde as pessoas nunca ouviram de Jesus, os mortos ressuscitam, os cegos veem. Então voltamos para casa e para as nossas igrejas e nada acontece. Eu perguntei, como funciona isso? Ele respondeu,
Isso é maturidade espiritual. Eu fiquei realmente pasmado. Aí ele me explicou a razão por que aqueles pastores estavam se reunindo pela primeira vez, aqueles 30 pastores. Alguns deles haviam estado presos por 16 dos últimos 20 anos. E todas as vezes que iam parar na cadeia, a polícia fazia uma verdadeira limpa na casa. Levavam pratos, talheres, cortinas, quadros, roupa de cama, tudo, rapa geral. Esse pastor, o evangelista, esteve na cadeia 12 vezes. Muitos deles estão na lista dos mais procurados na China. E é um grande risco eles se reunirem. E a razão por que estavam juntos ali é que eles acham que nos próximos 20 anos a China vai se abrir. E o grande medo que eles têm é que as denominações ocidentais cheguem para a China e tentem levar a igreja da China, cada uma para o seu lado. Para eles, a verdadeira maturidade espiritual é a unidade entre o povo de Deus. É por isso que eles estavam se reunindo. É muito interessante isso, disse o Rick Watts. Porque eu estava interessado no poder que se manifestou. E o interesse deles era de que houvesse uma única, nova humanidade. Bom, com isso começamos a falar sobre os milagres na era da igreja, que como está testemunhado e veremos em Atos dos Apóstolos, não obedece o mesmo critério dos milagres da era messiânica. O que é chocante, e eu queria que vocês registrassem 3 sugestões. Primeira, a profusão de milagres se dá no contexto da expansão missionária da igreja. Segunda, quando a igreja rompe uma fronteira missionária, e nesse rompimento ela é acompanhada de uma profusão de milagres, os milagres deixam de ser o fator autenticador da mensagem, porque ela, a igreja, se torna o sinal. Ok? Primeiro, milagres na era da igreja. Como é que acontece? Minha teologia diz que quando a igreja rompe uma fronteira missionária, nesse romper de uma fronteira missionária, há uma profusão de milagres. Por quê? Porque essa mensagem que é inusitada, é nova, absolutamente nova, precisa de autenticação. E essa é a mão de Deus em cima desse avanço missionário da igreja. Mas quando a fronteira é rompida e a igreja se estabelece, ela, a igreja, se torna o verdadeiro sinal. Ela, a igreja, é o sinal que autentica a sua mensagem. E não mais a profusão de milagres. E quando a igreja se estabelece, a minha terceira afirmação, os milagres acontecem na perspectiva da manifestação de dons espirituais. Porque a vida normal da igreja é a dinâmica de dons espirituais. É por isso que, ou é assim que eu entendo esse testemunho desse pastor. Nas igrejas daqui, que funcionam há 20 anos, isso não acontece mais. Nós oramos pelos doentes, às vezes Deus cura e muitas vezes não. É uma questão de dom espiritual, é manifestação de dom espiritual. Não mais sinais e maravilhas e poderes e prodígios. Mas quando vamos às pequenas vilas, fronteira missionária, lá as pessoas ressuscitam os mortos e os cegos vêm. Mas aí nós voltamos para casa e não acontece nada. Porque lá o que autentica a mensagem é o sinal milagroso. Aqui o que autentica a mensagem é a própria igreja como sinal. Aqui nós vivemos de dons espirituais. Lá vive-se de um sopro diferenciadíssimo de Deus, que foi o mesmo sopro do ministério de Jesus e do ministério dos apóstolos no livro de Atos, e é sobre isso que falaremos nas próximas 3 segundas-feiras. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos guie a toda a verdade. Amém e amém. Eu oro de todo o meu coração, repetindo uma resposta que lhes dei na última segunda-feira. Alguém perguntou, você tem certeza de tudo que você está falando? Eu disse, tenho. Mas se a pergunta fosse, você tem certeza que tudo que você está falando é a verdade? Eu diria, não.
porque eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu posso estar enganado na minha interpretação. Mas se alguém me perguntar hoje, qual é a sua percepção, qual é a sua compreensão da relação entre a igreja e o milagre, eu diria, é essa que acabei de lhes dar. Os milagres de Jesus autenticam a messianidade de Jesus. Os milagres feitos no ministério de Jesus, quando se repetem nos nossos dias, se repetem em profusão quando a igreja está atravessando fronteiras missionárias, e esses milagres autenticam a mensagem. Quando a igreja rompe fronteiras missionárias, ela é o sinal que autentica a mensagem, não mais os milagres, ela, a igreja, é o sinal. E quando ela, a igreja, é o sinal, uma igreja viva é uma igreja onde há manifestação de dons espirituais. Mas aquilo que experimentamos hoje, que chamamos de cura divina, não tem nada a ver com esses sinais lá do ministério de Jesus e de Atos dos Apóstolos, tem tudo a ver com dons espirituais das epístolas paulinas. São fenômenos completamente diferentes. E é isso que nós vamos estudar nas próximas 3 segundas-feiras. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Como você já sabe, é a sua oportunidade de fazer perguntas. E eu fico aqui como Davi escapando das setas de Saul, com todo respeito aos irmãos que não são como Saul, mas eu vou tentar me desviar das suas perguntas e ver se eu escapo de todas elas. Deixe-me fazer uma consulta rápida. O texto base que eu vou usar, o principal para os milagres na era da igreja, é o livro do reverendo John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Quantos teriam interesse em ter esse livro que eu poderia pedir para a próxima segunda-feira? Por favor, levante a sua mão. Ok, obrigado. Não há perguntas hoje, então podemos... Há uma só. Obrigado, Duda. Em João 15, Jesus se identifica como a própria figueira. Os ramos citados que são cortados seriam Israel ou já é a igreja? Como se aplicaria para hoje? Eu penso que é Israel, ele é a figueira. É mais um dos textos em que fica explícito que ele espera frutos daqueles que são fiéis a Deus. E ele faz essa transição que a igreja que está nele, essa dará fruto. A igreja não é cortada. Eu acho que é uma leitura muito equivocada, a aplicação individual. Eu poderia pregar assim para você. Você que é um crente que não dá fruto, Deus vai podar você, hein? Se você não der fruto depois dele podar, ele vai cortar e tacar fogo em você. Porque é isso que está dizendo lá em João capítulo 15. Mas João capítulo 15, na minha leitura, não tem uma aplicação individual, assim como os textos que estamos lendo até agora não têm aplicação individual. Eu diria, inclusive, que eu não sei se tem algum texto da Bíblia que tem aplicação individual. Por exemplo, os dons espirituais, o texto sobre dons espirituais não tem aplicação individual. O texto que todo mundo me pergunta toda segunda-feira de Marcos capítulo 16, estes sinais seguirão os que creem, não tem aplicação individual. Quando a Bíblia fala que os que creem farão isso e farão aquilo, está falando da igreja. Não significa que todo cristão vai fazer tudo aquilo. Significa que a igreja vai fazer. Mas não significa que todo cristão vai fazer tudo aquilo. Tá? O que aconteceria se os fariseus autenticassem os milagres de Jesus? Seria um rolo tão desesperador, mas um rolo tão desesperador, que eu não saberia explicar. Eu diria que ninguém saberia explicar. Mas o rolo seria tão grande, a confusão seria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ninguém saberia explicar. Que nem o apóstolo Paulo soube explicar e nem quis explicar, que ele, inclusive, disse claramente que Deus impediu que os judeus aceitassem e autenticassem Jesus como Messias. Isso é uma questão delicadíssima, porque Jesus tinha que morrer. E só quem poderia matar Jesus seria o sacerdote, porque ele é o cordeiro a ser imolado pelo sacerdote. Ele tem que morrer dentro do sistema sacerdotal e sacrificial de Israel. Ele não pode morrer assassinado por Roma, como preso político.
Preso político não é cordeiro imolado em sacrifício a Deus. É preso político. Então Jesus tinha que morrer dentro do sistema sacrificial de Israel. E porque tinha que morrer dentro do sistema sacrificial de Israel, Paulo em Romanos 9, 10 e 11 diz que Deus impediu Israel de autenticar Jesus como Messias. E esse é um problema que o Paulo vai ter que explicar lá no céu para nós. Porque deve ter, no céu, quando a gente chega, deve ter uma aula. A gente passa pela... O Paulo deve estar falando desde a... Ele está explicando Romanos 9, 10 e 11 até hoje lá. Cada um que chega, ele tem que explicar de novo. Pergunto novamente, o que esperar de Jesus agora? Podemos pedir aquilo que não conseguimos pelos nossos meios? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho 3 segundas-feiras. Você poderia fazer um contraponto entre Mateus 21, 18 a 22 e Tiago 4, de 1 a 10? Olha, sim e não, porque Tiago 4, de 1 a 10 não fala de milagres. Fala de orações não respondidas por causa da motivação egoísta, mas não fala de milagre. Então Tiago 4 ensina a orar. Mas como eu lhes disse há pouco, milagre não tem a ver com oração, tem a ver com dom espiritual. Então Tiago 4 não se aplica. Mas eu tenho 3 segundas-feiras para esclarecer o que acabei de dizer, que eu sei que você agora falou assim, ops, como assim milagre não tem a ver com oração, tem a ver com dom espiritual? É isso mesmo, você vai ver. Procura na Bíblia aí no Novo Testamento alguém que orou por cura. Por exemplo, Pedro lá na porta do templo. Fez uma reunião de oração para curar o paralítico? Há alguns anos você escreveu um artigo para a Eclésia, o qual falava sobre lições da ressurreição que não aconteceu. No artigo você fazia uma espécie de meia-culpa por essa visão sistematizada dos milagres, denominando-se pastor made in seminário. Em alguns trechos você diz que não se espera de pastor, que não crê na cura, que não ore pelo milagre, e no final pede a Deus para ajudá-lo a ser pastor, fazendo alusão a orar pelo milagre. Aquele artigo demonstrava um incômodo por causa dessa visão sistematizada dos milagres? Não. Aquele artigo demonstrava uma solidariedade àquele pastor que orou pela ressurreição de uma menininha em Campinas e foi demonizado como um louco, como um fanático. E eu quis dizer que com a lógica da religião, ele não era um louco, ele era um religioso. Ele era um pastor. Porque a lógica da religião e a lógica da fé não é a mesma lógica nem da teologia e nem do sistema legal que impera no nosso país. Por exemplo, o Abraão que levou Isaac para ser sacrificado no monte seria internado como louco, como um pai irresponsável, mas hoje nós chamamos o cara de pai da fé. Nós não chamamos ele de louco. Nós chamamos ele de pai da fé. Ele levou o filho, ele ia degolar o filho, pessoal. Dizendo que Deus mandou. Imagina um pastor que pega seu filho, leva, coloca no púlpito e vai degolar o filho dizendo que Deus mandou. É louco. Interna. Não é isso? Então eu quis escrever um artigo dizendo isso. E de fato, eu também quero dizer que continuo subscrevendo esse artigo. Porque hoje, mais do que nunca, eu acredito que Deus extrapola a lógica da teologia e da religião. O que eu estou fazendo aqui, e eu já disse isso 1, 2, 3 e vou dizer quantas vezes necessárias, que eu não estou dizendo que não creio em milagres. Acabei de dizer que creio, inclusive. E muito. Aliás, eu acho que eu creio mais do que um montão de gente. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de acreditar nesse texto que eu li do Rick Watts. Eu não acho que é mentira. Não tenho dúvida nenhuma. Eu só acho que os milagres hoje têm uma inteligência. E o que eu estou tentando fazer aqui é dar a minha inteligência dos milagres, que é diferente da inteligência que eu estou chamando de lado A. Dizer que os milagres acontecem na Igreja Assembleia de Deus aqui do lado, do mesmo jeito que acontecia lá, me engana que eu gosto. No show da fé, do mesmo jeito que acontecia lá, me engana que eu gosto. Não acontece. Dizer que não acontece porque nós não oramos, nós não somos santificados, nós não temos fé, nós não somos consagrados, não me convence. Esses caras da China não são? O cara foi preso 12 vezes, é um mártir da fé. E outra,
Como é que explica que ele não é consagrado, se na vila ele é consagrado, quando ele volta para a igreja dele de 4 milhões, ele não é consagrado? Então consagração não é explicação. E outra, dizer, o milagre na verdade não foi milagre, andar sobre as águas é superar tempos de tribulação, também é pior. É mais incrédulo do que dizer que é milagre mesmo andar sobre as águas. Então o que eu estou tentando fazer aqui não é dar uma teologia em troca de milagre. Não creia mais em milagre, creia na minha teologia. Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é, eu tenho uma teologia que explica o milagre. Estou submetendo ao seu crivo e à sua avaliação bíblica e racional e piedosa. Então eu creio em milagres. Mas eu tenho uma maneira de crer em milagres que é diferente da maneira como as pessoas do meu lado creem em milagres. E é o que eu estou tentando, fazendo um esforço de explicar, antes para mim mesmo e também para você, como é que eu creio em milagres. A mulher que beija e lava com lágrimas os pés de Jesus e os banha com perfume, não pede nenhum milagre, só contempla e demonstra seu amor intenso pelo Messias. Ela é um exemplo do lado B? Ela é um belíssimo exemplo do lado B, mas não por isso. Ela é um belíssimo exemplo do lado B, porque Jesus diz que ela ungiu Jesus para a morte. Ela viu. Jesus diz isso. Jesus interpreta dessa maneira. E veja que interessante, o Paul Tournier tem uma interpretação muito, muito legal. Ele fala que foi uma mulher quem abriu a porta para Jesus iniciar seu ministério. Maria, sua mãe, em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre, e foi uma mulher, tida como Maria Madalena, quem abriu a porta para ele sair, ungindo para a morte, como costume da época. Então ela reconhece nele claramente o Messias. Ela é um exemplo do lado B, que viu todos os sinais dele e falou, esse é o Messias. Como concluir então que a igreja como corpo de Cristo totalmente dividida e fragmentada, ou seja, desunida, é um não sinal, antissinal do reino de Deus e um desserviço a Deus? Eu acho isso mesmo. O que nós somos é um antissinal. Ou vocês acham que nós somos um sinal? Nós vamos para as páginas dos jornais como sinal ou antissinal? Então, em termos macro-coletivos, nós somos um antissinal. Digo isso na medida em que muito se fala de um evangelho individualista, incentivando cristãos a olhar só para si e não para o próximo. Aí vai ser mais antissinal ainda. Porque nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a igreja é um antissinal justamente pelo seu individualismo egocêntrico, né? Como você entende o capítulo 11 de Romanos? Eu não entendo, estou esperando chegar no céu para ouvir a aula do Paulo. Não entendo. Porque ali o Paulo, inclusive, parece que se contradiz. Ele acha, em um momento ele diz que Deus não rejeitou Israel, porque tem israelita descendente de Abraão que crê. Aí depois ele fala, eu acho que é esse capítulo 19, esse versículo 19 aqui citado na pergunta, que não são todos os descendentes de Abraão que se tornam descendentes de Cristo, ou os da fé, os verdadeiros israelitas, né? Mas depois parece que ele sugere que Deus tem um plano para a salvação de Israel todo. É complicado eu não entendo. Desculpa, mas eu realmente não entendo. Pastor, por gentileza, explique melhor o fruto que o texto bíblico não tem aplicação individual. Minha dúvida. A igreja que conheço é muito falha. A igreja é constituída de indivíduos. O que eu quero dizer é que eu estava falando de João capítulo 15. Eu não acho correta a interpretação que diz, você, se não dá fruto, Deus vai podar. Se você não der fruto, depois de podado, Deus vai cortar você fora. Digamos assim, se eu pregasse isso, eu estou pregando a perda da salvação, digamos assim, né? Não posso pregar isso. Eu não creio dessa maneira. Então essa vara que está em Cristo não é o indivíduo, é a igreja. A igreja que está em Cristo, a videira verdadeira. Israel não estava, a igreja está.
A igreja sim é podada, a igreja sim é disciplinada, a igreja sim sofre o juízo de Deus, mas não você individualmente. Tá? Lembre-se de Apocalipse, se você não for fiel, retirarei o seu candeeiro. Conhece igreja que já fechou a porta? Igreja que faliu? Você vai na Europa hoje e você encontra o templo onde pregou John Wesley no auge do avivamento, hoje é uma casa de bilhar. Por que Jesus se utilizava tanto de parábolas, se esse método dá vazão a mais de uma interpretação? É justamente por isso, porque ele usava de parábolas para ocultar a sua mensagem. E a parábola era um instrumento de juízo contra Israel. E é por isso que muitas delas ele explica, ou, na verdade, algumas ele explica. Mas acredito que os conteúdos para a explicação das parábolas estão aí. É que eu acho, particularmente, que nós temos muita preguiça de estudar a Bíblia. A gente quer ler a Bíblia, um texto que tem 2000 anos e escrito em outra cultura, como se ele tivesse sido escrito... A gente não entende nem a Folha de São Paulo de hoje, que foi escrito hoje dentro da nossa cultura, na nossa língua, falando do dia de hoje. Nós queremos entender a Bíblia sem estudar, sem pesquisar. Queremos ler e entender. Eu acho que a gente tem muita preguiça. Os recursos para a interpretação estão aí. Em Tiago 5, 14 e 15, ensina-nos a orar pela cura. Não é uma pergunta, é uma afirmação equivocada. Porque Tiago 5 fala da confissão. Quem está doente, chame os presbíteros para que orem. E ouçam a confissão de pecados. E se houver cometido pecado, será curado. Aqui não é oração para a cura. É confissão para a cura. Mas a gente vai passar por Tiago capítulo 5. Não é oração para a cura, é confissão para a cura. A igreja que já viveu milagres em sua história no contexto de expansão missionária e hoje está fraca, morta, seria possível uma nova onda de milagres e manifestações espirituais para avivamento desta igreja, para a volta do amor perdido que a motivava para a obra do Senhor? Sim, é isso aqui que se chama de reavivamento ou avivamento. Porque, de fato, eu não lhes disse tudo. Na história da igreja, a profusão de milagres, aliás, um parêntese, eu falei só da igreja da China, que é o texto do Rick Watts que eu tenho. Mas eu já ouvi o Dr. Shedd contar para mim histórias extraordinárias dos avivamentos da África. Dos amigos dele que são missionários na África e que contaram para ele os avivamentos da África. E então, na história da igreja, a profusão de milagres se dá no rompimento de fronteiras missionárias e em períodos de avivamento. Então, a lógica da história da igreja contraria a nossa lógica. Por quê? Porque nós achamos que quanto mais a igreja está em oração, mais milagre vai ter. Não é assim na história da igreja. Quanto mais a igreja está fiel, piedosa, ela vai tomar pau. Ela vai ser perseguida. Agora, quando ela está morta, aí sim, tem um reavivamento e tem a profusão de milagres. Aí ela fica viva. Aí ela começa a ser perseguida, porque agora não é uma questão de milagres, ela é o sinal. Ela incomoda, ela confronta, ela age para a transformação, ela salga. Vou falar sobre os avivamentos. Vou contar para vocês as histórias dos avivamentos, por exemplo, do tempo do Charles Finney nos Estados Unidos e do John Wesley na Inglaterra. E vou ver se eu resgato com o Dr. Shedd algumas histórias dos avivamentos da Inglaterra. Como, por exemplo, um que ele me contou de um sujeito que entrou na tenda que estava tendo culto e jogou uma televisão no chão, que era o demônio. E aí todo mundo foi para casa pegar a televisão para jogar no chão e jogar os demônios na fogueira do culto dos crentes. Ficou uma aldeia sem televisão lá na África. Um negócio impressionante. Já pensou se acontece hoje isso, hein? Existem alguns teólogos que acreditam que alguns dons não se aplicam aos dias de hoje. Isso se encaixa na questão dos milagres, cura, é para a era apostólica apenas? Não, eu não sou um destes teólogos, se é que posso me considerar um teólogo, eu acredito que os dons se aplicam para hoje, sim,
Todos eles, e não somente aqueles que estão lá, mas muitos outros. Crer em milagres nas igrejas tradicionais, mas não crer em milagres em igrejas pentecostais, não te parece crer em Jesus que já veio versus o mesmo que há de vir? Crer em milagres nas igrejas tradicionais, mas não crer em milagres em igrejas pentecostais, não te parece crer em Jesus? Bom, se a pergunta está sugerindo que eu creio em milagres na igreja tradicional e não creio em milagres na igreja pentecostal, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer que eu não acredito que o que acontece nas igrejas pentecostais é o mesmo que acontecia no ministério de Jesus. É que lá eles dão uma explicação diferente da nossa, porque não acontece lá nem aqui. Aqui a gente sai pela hermenêutica, lá eles saem pelo triunfalismo e pela gritaria e etc. Se atualmente a cegueira de nascença e a lepra podem ser tratadas e curadas pela medicina, quais os sinais os judeus estão esperando? Não tem mais sinal para judeu. O Messias já morreu e ressuscitou. Esse é o sinal definitivo. Jesus disse, essa geração não terá mais nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? O profeta Jonas é o profeta que ficou 3 dias no ventre do peixe e depois saiu. É Jesus, que fica 3 dias na morte e depois ressuscita. Então a ressurreição de Jesus foi o último sinal para o povo judeu. Não estão esperando mais nada, não. Eles têm que acreditar no que já foi feito, no que já foi dito. Assim como nós também temos que acreditar no que já foi feito, no que já foi dito. Tá bom? Bom, eu acho que eu respondi todas ou quase todas. Estas manifestações de milagres hoje, tanto na igreja como em outras crenças, são fatores do próprio homem, da capacidade inata de pensamento positivo? Eu acho que os fenômenos que a gente não consegue explicar podem ser. A gente não consegue explicar. Por quê? Porque Deus faz coisas que a gente não consegue explicar. Porque os demônios fazem coisas que a gente não consegue explicar. Porque os anjos fazem coisas que a gente não consegue explicar. Porque nós, seres humanos, fazemos coisas que a gente não consegue explicar. Fenômeno de massa, hipnose coletiva, histeria coletiva, acontece cada coisa louca. Que a gente pensa que é Deus, é o diabo, às vezes não é. Então, por isso é que a Bíblia fala que tem que ter dom de discernimento. Uma pessoa caída e se debatendo no chão é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que está profundamente tocada pelo Espírito Santo, ou é uma pessoa tendo uma convulsão? Porque nos avivamentos as pessoas caem no chão, e você olhando, o fenômeno físico não tem muita diferença. Por isso que a Bíblia fala que tem que ter dom de discernimento. Podemos compreender que uma nação muito cristã, e por esfriar na fé, Deus a relega aos caminhos da apostasia, e busca em outras nações pagãs um povo seu? Não, meu irmão, não existe nenhuma nação muito cristã para que Deus procure uma outra nação mais cristã do que aquela nação que abandonou os caminhos de Deus e Deus entregou a apostasia. A nação cristã chama-se igreja. Ela não tem identidade nacional e não tem identidade de Estado. São os nossos irmãos norte-americanos que acreditam que eles são a nação escolhida de Deus hoje no mundo. Essa teologia deles chamou-se Destino Manifesto. Já foi condenada historicamente como uma grande besteira. A teologia do Destino Manifesto ensinava que assim como no passado Deus escolheu Israel, agora no presente escolheu a nação norte-americana como instrumento de luz para todas as nações. E que Deus constituiu os Estados Unidos da América como o povo especialíssimo entre todas as nações. Isso chamou-se a teologia do Destino Manifesto. E de fato, alguns irmãos lá nos Estados Unidos ainda acreditam nisso. Aliás, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, tem uns que acreditam nisso daí. E acham que os Estados Unidos abandonaram a sua gênese protestante do avivamento inglês e que agora está sob juízo e Deus está procurando uma outra nação. E que será qual? Qual mesmo? O Brasil. A nação de Deus chama-se igreja.
Não se pode confundir o povo de Deus com um Estado-nação. Toda vez que um Estado-nação quer se apoderar da igreja, ou que a igreja quer se apoderar de um Estado-nação, dá errado. A igreja, ela profetiza contra o Estado. E se submete ao Estado e ao César, enquanto a gente pode se submeter ao Estado para fazer a obra de Deus em paz. Mas quando o Estado começa a perturbar o nosso caminho, a gente profetiza contra ele, se levanta contra ele, inclusive desobedece. Porque a igreja é diferente do Estado e o Estado é diferente da igreja. Tá bom? Então Deus não está rejeitando os Estados Unidos e procurando uma outra nação. Porque Deus nunca escolheu os Estados Unidos para nada. Deus escolheu a igreja, que está presente nos Estados Unidos da América, está presente também no Brasil, está presente na Colômbia, está presente na África, nas nações africanas, na Índia, na Ásia, enfim, é a igreja, o povo escolhido de Deus, ou como na linguagem do apóstolo Paulo, a igreja é o Israel de Deus. Com isso, eu lhes dou boa noite e lhes desejo a graça e a paz de nosso Senhor, que Ele os leve a todos abrigados à sombra de suas asas. Amém.